Não precisa ficar com medo do título, não. Mas é muito interessante. Uma boa noite para todos vocês. E eu quero compartilhar um pouco da autenticidade da Bíblia em tratar dos problemas dos seus protagonistas, dos seus personagens. A Bíblia não é um livro para fazer propaganda de um povo, propaganda de uma raça, propaganda de um tipo de pessoa. Nada disso. A Bíblia fala claramente aquilo que é. Um dos meus textos prediletos na Bíblia está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, eu estou lendo numa tradução livre, que diz assim: por fim, cheguei à seguinte conclusão. Quem está falando, o grande sábio Salomão. Cheguei à seguinte conclusão: Deus fez o homem íntegro e honesto, mas ele se meteu em muitas encrencas. Eu acho isso demais. Deus fez tudo certo, o homem se meteu num monte de encrenca. E esse é o resumo da nossa vida. Nós nos metemos em muitas encrencas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O título da mensagem, então, é Ló, porque esse é o personagem que nós vamos focar hoje. Ló, Deus ama até crente enrolado. O que é um crente enrolado? Escuta essa historinha. Qualquer semelhança é mera coincidência, certo? Eu não fiz nenhuma pesquisa essa semana, não estive na sua casa te filmando, não fiz nada disso. Mas se você se identificar, não precisa rir muito alto, porque senão vai dar na vista, certo? Escuta só. Naquele dia de tanta irritação, ele nem falou boa noite para a esposa. Se virou na cama e fechou os olhos para dormir no mesmo instante. Sem oração, sem devocional, de tanta raiva que ele tinha. Ficou com os olhos arregalados a noite toda, olhando para o despertador. Ele só não viu e nem ouviu quando o despertador tocou às 6 da manhã. Isso mesmo, ele acordou atrasado. Preciso tomar um banho. Quando ele chegou no chuveiro, não conseguiu se livrar daquele bendito pingo gelado. Vai pegar o shampoo e descobre que acabou. Aí ele esqueceu um detalhe. Anda pela casa toda molhado atrás de uma bendita toalha, porque a sua esposa ainda está dormindo e ele não queria incomodá-la. E o café? Nem pensar, não dá tempo para nada. Ele pega uma banana correndo, tira a casca e joga em algum lugar. Cadê a chave do carro? E ele não lembra onde é que está a chave do carro. 10 minutos depois ele pensa que pode estar no contato do próprio carro e a chave exatamente estava lá na garagem. Ao sair, ele vê uma marca de pasta de dente na camisa. Quando ele já está andando na estrada, ele tenta limpar com a saliva e quase bate o carro. Essa pasta de dente não sai, ele berra dentro do carro. Pasta! Nossa, mãe, eu esqueci a pasta que o meu chefe me deu ontem à noite para eu ler e devolver para ele hoje. Ele pega o primeiro retorno e com um trânsito descomunal na Raposo Tavares. Ele fica pensando: aonde eu deixei a pasta do meu chefe? E aí começou a passar um filme na cabeça dele. Na verdade, aonde eu larguei o pijama? No quarto, no chão. Aonde eu guardei a cueca? No piso do banheiro. E a toalha molhada? Essa eu nem sei aonde eu joguei. E a casca de banana? Eu não acertei na lixeira, mas eu deixei no chão. Ai, ai, ai. Agora que eu estou me lembrando, hoje era dia de deixar o carro com a minha esposa, porque ela ia no médico agora de manhã. Quando ele abre a porta da casa, a sua esposa está parada diante dele,
com a cueca, a toalha e o pijama numa mão, com o pé enfaixado e na mão direita um rolo de macarrão. E ela só faz uma pergunta para ele: foi você que comeu banana hoje de manhã? Esse é um cabra enrolado. Agora, talvez você pense assim: ô pastor, eu não sou assim. Não, eu acho que nesta igreja não tem ninguém enrolado. Em outras igrejas talvez, mas aqui acho que não. Especialmente nesse culto das 18h30, né? Certo? Mas isso não é verdade. Nós todos somos enrolados em uma ou em outra coisa. E como diz o primeiro texto que eu li, todos nós nos metemos em muitas encrencas. E esse personagem Ló talvez tenha muita coisa para nos ensinar. Esse é o crente mais enrolado que eu já vi. Nós vamos conhecer um pouquinho da sua história e vamos procurar aprender com essa história. Vamos ver os textos bíblicos, e praticamente só vamos olhar textos bíblicos hoje, para conhecer um pouco de como a vida desse homem era enrolada. Primeiro, tudo começou com uma desobediência do seu tio Abraão. Olha, o que tinha que ver com ele? Mas olha o que o texto bíblico diz. Gênesis 12. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, deixe os seus parentes e a sua família, a família do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Então partiu Abraão, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Deus disse: deixe a sua família. E Abraão deixou a família, mas levou Ló. Ló era o seu sobrinho. Abraão não devia ter feito isso, mas fez errado. Confusões familiares precisam de um pacificador como Abraão. Por quê? Olha o que diz Gênesis 13. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus, os ferezeus, também viviam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. Abraão não queria briga. Abraão tentou resolver tudo da forma mais pacífica possível. Mas o desentendimento ainda continuava. Ao se separar de Abraão, Ló prefere um ambiente perigoso, porque a situação ficou muito crítica entre os dois rebanhos e pastores e toda a riqueza que os dois tinham. Então, em Gênesis 13, conta essa história. A região inteira está à sua disposição, disse Abraão. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, eu ficarei com as terras da direita. Se você preferir as terras da direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era muito bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão e a leste de onde estavam, e partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina. Agora preste atenção nessa frase. E ele ia armando as suas tendas até Sodoma.
O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Mas era uma cidade atraente. E Ló foi o primeiro urbanoide fanático que o mundo conheceu. Ele queria cidade grande, festeira, bonita, cheia de luzes, com a noite animada. E ele não foi direto para lá porque o seu tio ia lhe dar uma bronca. Então ele foi morando, mas o que ele foi fazendo? Olha o versículo 12. Ele foi morando nas cidadezinhas que eram mais perto de Sodoma e Gomorra. E foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. E acabou morando em Sodoma. Uma cidade mundana. E foi lá que ele escolheu para viver. Sem Ló. Quando Abraão se separou de Ló, Deus recoloca a vida de Abraão no lugar certo, no rumo certo. Está escrito em Gênesis 13. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste, e renovou a sua aliança de dar aquela terra para Abraão. Mas ele só fez isso depois que Ló se separou, porque Deus disse: deixa os seus parentes, deixa a sua família, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele errou, ele levou Ló junto. Quando ele se separou de Ló, Deus renovou a promessa que tinha feito para ele. Ló percebeu que morar em Sodoma foi uma péssima escolha. Ele logo percebeu isso. Por quê? Porque estourou uma guerra. E lá no versículo 14 diz isso. No capítulo 14: os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Alguns reis lá se associaram, fizeram um exército, guerrearam contra algumas cidades, entre elas Sodoma, e eles levaram tudo. Levaram as pessoas cativas e levaram todos os seus pertences, os seus rebanhos e as suas riquezas. Lá estava Ló, enrolado, só porque tinha decidido morar nessa cidade que era pecaminosa e desobediente a Deus. Passo seguinte: Abraão, então, tem que ir atrás do seu sobrinho para livrá-lo dessa encrenca em que ele se meteu. Gênesis capítulo 14, versículo 14 e 16. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, com as suas mulheres, ou as mulheres todas que viviam ali debaixo dele, e as mulheres e todos os outros prisioneiros. Deus usou Abraão para tirar Ló dessa encrenca em que ele tinha se metido. Ló descobriu que não dá para fazer o que é certo no lugar errado. Porque Ló queria ser fiel a Deus. Ele era um crente, ele era temente ao Senhor, mas tomava um monte de decisões erradas. O que ele fez certo na história do capítulo 19? O texto diz assim: ao anoitecer,
2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Lá estava Ló sentado. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse a eles: meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, eles responderam: passaremos a noite na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e, por fim, eles o acompanharam até a sua casa. E Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco sem fermento, e eles comeram. Ló fazia coisas certas, mas estava dentro de um contexto errado, estava num lugar errado, inadequado para ele. Por quê? Porque a coisa deu errada, deu ruim, como a gente fala. Olha o que aqueles homens e aquela cidade queria fazer com aqueles homens que eram hóspedes de Ló. Gênesis capítulo 19, versículos 4 a 8. Ainda não tinham ido se deitar, quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, olhem só, todos os homens da cidade, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa de Ló. E gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que nós tenhamos relações com eles. Sodoma e Gomorra tinha uma péssima fama de ser uma cidade imoral ao extremo, em todos os sentidos que se possa imaginar. Versículo 6 diz: Ló saiu para conversar com os homens e fecharam a porta atrás de si. E fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, eu tenho 2 filhas virgens. Deixe-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que vocês desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois eles são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Ele queria fazer o que era certo. Mas ele estava no lugar errado, convivendo com gente errada, dentro de um contexto errado, com projetos errados. Ló foi salvo pelos anjos que estavam hospedados em sua casa, como a Bíblia nos conta. E eu quero contar essa parte aqui, dividida em 3 atos. O primeiro ato foi que os anjos cegaram os homens daquela cidade. Olha o que diz, capítulo 19, versículos 10 e 11. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois, cegaram todos os homens, jovens e velhos que estavam lá na porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Vocês percebam que até cegados eles ainda queriam entrar na casa, mas eles cansaram e desistiram. Os anjos, aqueles homens que ele recebeu, que ele não sabia que eram anjos, mas ele recebeu aqueles homens e aqueles anjos tiveram que defender Ló. O segundo ato desse livramento, os anjos abrem oportunidade para que Ló e sua família juntem outros parentes que eles quisessem porventura salvar. Gênesis 19, 12 e 14. Os anjos perguntaram a Ló: vocês têm outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente. Então Ló correu
para avisar os noivos de suas filhas. Aquelas duas filhas tinham noivos, estavam noivas, iam se casar com 2 homens daquela cidade. Então ele procurou aqueles noivos, o Ló, o sogro, o sogrão. Procurou aqueles futuros genros, ex-futuros genros, porque nem foram, né? E disse para eles: saiam depressa da cidade, porque o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando com eles. Não deram ouvidos a Ló. Ló não tinha muita autoridade e nem conseguia ser convincente na sua fé e no seu temor de Deus. Aqueles 2 rapazes não tinham nenhum compromisso com Deus e nenhum temor de Deus, nem quando ele disse que Deus ia destruir a cidade. Eles não acreditavam em Deus e nem que Deus tivesse esse poder. Terceiro ato do livramento: os anjos retiram Ló e a sua família à força daquela cidade. Ló estava enrolando de novo, a sua esposa estava enrolando e as suas filhas estavam enrolando. Versículo 16 do capítulo 19 diz assim: visto que Ló ainda hesitava. Hesitava o quê? O que ele queria fazer? Qual a dúvida dele? Mas ele ainda hesitava. Os anjos o tomaram pela mão e também a sua mulher e 2 filhas. Você pode ver, um dos anjos pegou Ló e a esposa, o outro anjo pegou as 2 filhas, e olha o que diz: e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, porque o Senhor foi misericordioso com eles. Se não fossem os anjos tirá-los à força, eles teriam morrido como todos os que ficaram em Sodoma com a destruição que Deus mandou sobre aquela cidade. Quando eles estão fugindo da cidade, Ló novamente toma uma decisão errada. Novamente ele toma uma decisão mundana. Versículos 17 a 20, vejam o que está escrito. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas, ou vocês serão destruídos. Mas Ló suplicou: não, meu senhor. O que é isso? Por isso que eu falei que ele era um urbanoide. Ele era viciado em cidade. E o anjo disse para ele correr para as montanhas, para se esconder numa gruta, numa caverna. Porque seria muito grande a catástrofe que iria acontecer com aquela cidade e as suas consequências. E Ló disse: não, meu senhor. Agora olha a proposta que ele faz. Os senhores foram muito bondosos comigo. Salvaram a minha vida e mostraram muita compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançará ali e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto tem um vilarejo. É um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá e a minha vida será salva. E a Bíblia diz que o anjo, bom, se você quer ir para lá, você pode ir para lá. Mas enquanto eles estavam indo para lá, um outro episódio acontece naquela família toda enroscada, toda encrencada, toda enrolada. Os anjos tinham dado uma orientação, que está no capítulo 19, no versículo 17. Mas a mulher de Ló não quis obedecer. Os anjos dão uma outra orientação, mas a mulher de Ló não obedece.
Vejam o que está escrito em Gênesis 19, no versículo 17 e depois no 26. Quando estava em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos. A mulher de Ló, porém, olhou para trás, enquanto o seguia, e se transformou numa coluna de sal. Morreu imediatamente, pela sua desobediência à ordem que o anjo tinha dado. E um pouco depois, Ló começou a descobrir que aquela escolha de ter ido para aquela cidade chamada Zoar e não ir para as montanhas tinha sido uma decisão errada. Ele não seguiu a orientação do anjo. E vejam o que aconteceu. Gênesis 19, versículo 30. Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna nas montanhas com suas 2 filhas. Por que já não fez isso antes? Por que já não fez o que era certo antes? Por que não fez o que Deus tinha orientado antes? Ele acabou indo para as montanhas, acabou se escondendo numa caverna. Só que nesse episódio todo aí de ir para essa cidade, perdeu até a sua esposa. E agora ele foge e se esconde numa caverna na montanha com as suas 2 filhas. Agora, para o enrolado, nada é tão ruim que não possa piorar. Por isso que eu falei que esse é o cabra mais enrolado que eu conheço na Bíblia. Gênesis 19, 31 e 32. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas. E logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho, e então nos deitaremos com ele, e com isso preservaremos a nossa descendência por meio do nosso pai. Elas engravidaram do pai as 2 filhas, que tinham perdido os noivos em Sodoma e Gomorra, que tinham perdido a mãe, que virou estátua de sal. Em Gênesis 19, 36 a 38, nos conta essa história. Como resultado, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz um menino, chamou-o de Moabe, e ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas, que existem hoje. A metade da população da Jordânia praticamente é de Moabitas. Moabitas, esses descendentes dessa relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. Mas a filha mais nova, quando deu à luz a um menino, chamou de Ben-Ammi. E ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. É a outra metade da população da Jordânia. Os Amonitas e os Moabitas. 2 tribos que compõem uma nação hoje que nós podemos conhecer. E essas 2 tribos, durante todo esse período, desde Abraão até hoje, são inimigas do povo de Israel. São pedra no sapato do povo de Israel. As 2 filhas de Ló, que coabitaram com ele, sobrinho de Abraão, deram origem
a dois povos inimigos de Israel até os dias de hoje. Algumas conclusões. A primeira é que esse camarada viveu uma vida enrolada. Do começo ao fim. Tudo deu ruim na vida dele. Tomou todas as decisões erradas que podia ter tomado. Mas esse camarada pode ser você e eu em muitas coisas na nossa vida. Não em tudo como Ló, evidentemente. Mas pode ter algumas coisas parecidas com cada um de nós. Que lições nós podemos tirar desta mensagem? Ló, Deus ama até crente enrolado. Vocês perceberam como Deus protegeu e ajudou Ló o tempo todo? Ló tornou-se uma pessoa rica e poderosa, bem-sucedida. Mas a sua vida estava sempre metida em encrencas e desobediências às ordens de Deus. E tomava decisões erradas, não seguindo os conselhos de Deus. Ele era um crente medroso, apegado às coisas do mundo. Sua mulher nunca aprendeu a obedecer a Deus de verdade. Suas filhas estavam noivas de homens presos às coisas do mundo. Mas mesmo assim, Deus procurou ajudá-los. Deus fez tudo para ajudá-los. E eu quero terminar essa mensagem com duas palavras bem diretas, com base em tudo que nós aprendemos da vida de Ló. A primeira é: você pode ser crente e muito enrolado em sua vida, mas Deus mesmo assim ama você e quer ajudá-lo. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você esteja com a vida muito atrapalhada. Talvez você tenha a impressão de que nada dá certo, de que você sempre faz as escolhas erradas. Talvez você esteja muito mais apegado às coisas deste mundo do que às coisas de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus continua amando você e Deus quer ajudar você. Deus não vai abandonar você, como Ele não abandonou Ló. Ele não abandonou. Se a sua vida anda muito enrolada, não desanime. Deus não desistiu de você. O seu amor está sempre pronto a lhe abraçar e ajudar. E a segunda palavra, por favor, preste muita atenção nessa palavra. Pare hoje mesmo de ser um crente enrolado. Tome uma decisão firme de deixar Deus mudar a sua vida. Não se acomode com essa situação. Isso não é normal. Isso não é o que Deus planejou para a sua vida. Esta não é a vida que Deus espera que você viva. Por isso, meu irmão e minha irmã, considere essas orientações. Se você tem dívidas, pague suas dívidas o mais depressa possível. Se você é fofoqueiro, para de fazer fofoca. Pare hoje mesmo. Não faça mais isso. Se você sempre chega atrasado, comece a sair antes de casa para não chegar atrasado. Se você ofendeu alguém, peça perdão. Se você foi ofendido por alguém, perdoe essa pessoa e não fique com ódio no seu coração. Se você quer fazer exercícios, comece e continue a fazer. Se você tem que ir ao médico, marque logo e vá ao médico. Se você tem um monte de coisa começada e não terminada, faça logo o que puder. Tire essas coisas do seu caminho.
Você está envolvido com gente complicada, enrolada? Livre-se dessa gente. Você tem tomado decisões erradas? Volte atrás e acerte a sua vida. Você quer parar de fazer alguma coisa errada que está fazendo? Então pare de uma vez. Não espere mais. Tome a decisão de parar agora, hoje. Finalmente, eu só tenho uma coisa para dizer para os irmãos. A primeira é que Deus abençoe a sua vida e ajude você. Mas a segunda é: desenrole-se. Desenrole-se. E que Deus o abençoe. Amém.